Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos, como eu falei para vocês na aula passada, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as referências, é um elemento importante do trabalho e a gente vai falar um pouquinho sobre as referências, as normas, as regrinhas de referência, como fazê-las. Então, primeira coisa, eu trouxe aqui para vocês a norma da ABNT, que é a norma 6023, que é a norma das referências. Em geral, os trabalhos acadêmicos, no Brasil, eles seguem a norma da ABNT. Se você for fazer uma publicação em um periódico internacional, ou até alguns periódicos nacionais que seguem um padrão internacional, isso pode ter variação. Pode ser que use o formato APA ou o formato Vancouver, outros tipos de formato. Mas a regra no Brasil é a ABNT. Tá? Então, a norma da ABNT que trata sobre as referências é a norma 6023. Tá? Então, quando vocês olharem a norma, ela é esse padrãozinho. Essa é a carinha da norma, informação e documentação, referências e elaboração. Então, aqui tem tudo. Diferente das outras coisas, eu sempre falo para vocês assim: mas fazer uma conclusão não é uma receita, não tem uma receitinha de bolo. Aqui tem. E aqui é só seguir a norma da BNT. Vocês vão decorar tudo que eu falar aqui? Vocês vão aprender? Não, não vão. Mas isso aqui é uma coisa que vocês têm que ter, vocês vão ter que acompanhar ela sempre. Porque toda vez que você for fazer uma referência, você tem que vir aqui e dar uma olhadinha de como que faz. Até você pegar, chega um momento que você já vai fazendo com tranquilidade. Então, vamos lá. Então, essa é a norma da BNT, das referências. Eu vou direto à parte que, como vocês podem ver, ela tem 74 páginas, então ela é bem detalhada. Então, eu vou direto à parte, a pontos mais específicos, eu vou discutir pontos mais específicos, porque senão, se eu ficar aqui discutindo toda a norma, a gente termina ano que vem, né? Então, primeira coisa, as referências tem os elementos essenciais e tem os elementos complementares. Os essenciais são aquelas informações que são indispensáveis à identificação do documento. Então, tem que ter na norma da ABNT, tem que ter na sua referência, tá? E variam de acordo com o tipo. Então, se é um livro é de uma forma, se é um artigo é de outra. Os elementos complementares, eles são informações que podem ser acrescidas aos elementos essenciais que permitem uma melhor caracterização dos documentos, ok? Localização. Onde que eu encontro a referência de um material? A referência ela pode aparecer no rodapé, ela pode aparecer no fim de textos, partes ou seções, ela pode aparecer numa lista de referências, ela pode anteceder resumos, resenhas, recensões e erratas, e ela também pode estar, vocês podem usar a ficha catalográfica do livro, geralmente, para vocês pegarem a informação da referência, ok? Em geral, ela tem algumas regrinhas de apresentação, que eu vou explicar para vocês. Em geral, as referências, os elementos dela, eles têm que ser apresentados em sequência padronizada. Você não pode começar com uma referência de um jeito, a outra do outro, tem que ser tudo padronizado. E aí você tem que seguir a sequência dos elementos de acordo com as seções 7 e 8 que a gente vai falar mais para frente. Regra básica, importantíssima. As referências, elas são elaboradas em espaços simples. Gente, aqui não é espaçamento 1,5, é espaço simples, alinhadas à margem esquerda. Não faz referência justificada, pelo amor de Deus. Alinhadas à margem esquerda, separadas entre si por uma linha em branco de espaço simples. Vou mostrar para vocês. Vejam, ela está alinhada à esquerda, em espaçamento simples, separada por um espaço em branco. Aqui fica dessa forma, gente, porque eu usei um software para fazer, mas esse espaço aqui é um espaço de uma linha, ok? É um espaço em branco. Voltamos lá. Quando aparecerem notas de rodapé, elas devem ser alinhadas à margem esquerda do texto também
e a partir da segunda linha, na mesma referência, abaixo da primeira letra, da primeira palavra, de forma a destacar o expoente sem espaço entre elas. Tá? Esse aqui é um ponto, é um ponto que a gente usa pouco, que é a questão da referência no rodapé. Tá? É mais importante essa parte de cima aqui, que é importante que vocês lembrem, ok? A pontuação ela tem que ser uniforme para todas as referências, como eu falei, não pode ser uma diferente da outra. É importante que os elementos essenciais reflitam os dados do documento referenciados e que as informações acrescidas elas têm que seguir o idioma do texto em elaboração e não do documento referenciado. Então, sempre que vocês acrescerem qualquer informação, é no idioma do texto que vocês escreveram. Então, se vocês pegarem uma referência em inglês, vocês vão acrescer mais alguma informação, vocês vão acrescer em português, tá? Para documentos online, que vocês usam bastante, né? Vocês usam sites, vocês usam relatórios online, né? Essas coisas. Para documentos online, além dos elementos essenciais e complementares que a gente vai ver mais para frente, deve-se registrar o endereço eletrônico de onde vocês tiraram. Como? Disponível em ... Aí você copia o link, cola ali, e a data de acesso. Escrita assim, ó, acesso em ... e a data que vocês acessaram, ok? Essa informação ela é extremamente importante quando você utiliza informações da internet, tá? Então, é importante colocar. Não se aplica a mensagens, documentos eletrônicos que os endereços não estejam mais acessíveis, né? Mas aí vocês vão ter que colocar de onde vocês tiraram esses documentos. As referências ordenadas em uma única lista, elas precisam ser padronizadas quanto ao recurso tipográfico e adoção de elementos complementares. Então, assim, se você vai colocar se você vai colocar numa referência de um artigo o DOI daquele artigo, você vai colocar em todos os artigos o DOI dos artigos. Se você vai colocar em um artigo o link de onde aquele artigo está disponível na internet, você vai colocar em todos os artigos o link. Então, é importante que os elementos complementares, eles sejam padronizados, tá? Outra coisa, tem algumas questões, por exemplo, o recurso tipográfico, negrito, itálico, sublinhado, utilizado para destacar o elemento título. Gente, vejam aqui, ó. Aqui a gente destacou o título da revista, porque é um artigo científico, tá vendo? Aqui, ó. Aqui a gente usou negrito para destacar. Então, gente, assim, ó, se você usou negrito aqui, no de baixo você vai usar negrito para destacar. Se você usou itálico aqui, o de baixo você vai usar itálico. Ah, professora, mas qual é o certo? Não tem um certo. O que importa é que você precisa destacar o título do periódico, no caso de artigo, e o título do livro, no caso de livro. Você precisa destacar esses aspectos. Então, não importa se você vai destacar em negrito, se você vai destacar em itálico, mas você precisa destacar. E aí, se você vai destacar em negrito primeiro, é tudo negrito, gente. Não pode ter variação no meio, ok? Outra coisa, o tal do et al. Alguns usavam negrito, outros usavam, uns usavam itálico, outros sem itálico. Então, assim, vocês têm que ver qual que é a norma vigente na época que vocês forem fazer. E se a norma vigente diz que tem que ser itálico, é itálico, ok? Agora aqui é só o destaque que varia de acordo com a sua vontade. E aí também tem que olhar a norma do manual de estágio de vocês. Se o manual de estágio diz que é negrito, ok? Então, todos precisam ter o mesmo padrão. A não ser, claro, aquelas obras que não têm autor e que vocês precisam, que o elemento de citação é o título do livro ou do material. Aí ele fica em letra maiúscula no começo da frase, como os sobrenomes, e aí não tem esse destaque, tá? Aqui, mais uma vez, se optar pelo uso de elementos complementares, devem incluir todas as referências do mesmo tipo de documento. Então, se você vai colocar o DOI em um artigo, você vai colocar o DOI em todos,
tá? Então, vamos lá. Quais são os modelos de referência? Gente, tem uma infinidade de modelos. Então, assim, eu vou falar de forma geral algumas, porque, assim, quando vocês forem fazer, vocês não vão lembrar de tudo isso que eu tô falando. Quando vocês forem fazer, vocês precisam olhar isso, tá? E é importante que vocês leiam e estudem isso aqui. Então, a monografia no todo. Se você vai citar uma monografia inteira, como que você faz? Você vai, e aí aqui entra todos os trabalhos acadêmicos, tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso, entre outros. Então, os elementos essenciais para livros ou folhetos, se você vai citar um livro ou um folheto, você vai ser os elementos essenciais que precisam ter é nome, é do autor, título, subtítulo, se tiver, a edição, se tiver, local, editora e data de publicação, tá? Então, como que vocês, aqui, aqui um modelo de elementos essenciais. Por exemplo, o sobrenome da pessoa, Luque, né? Nome Heloísa. Tá. O autor, tá aqui, autor, certo? Título do livro, aqui, tá vendo? Título. Subtítulo, se houver, nesse caso não tem. Edição, se houver, quarta edição, tá aqui. Local, é a cidade, Petrópolis, tá vendo? Editora, é a editora que publicou. E o ano, a data de publicação é o ano. Então, esse aqui é o modelo da ABNT para livros. Então, é assim que vocês vão citar. Aí tem elementos complementares, por exemplo, se vocês quiserem colocar o número de páginas do livro, ou se vocês quiserem colocar o ISBN, vocês podem colocar, desde que vocês coloquem isso em todos os outros livros que vocês forem citar. Então, se vocês colocarem página em uma referência de livro, coloquem em todas, ok? Aqui tem um outro modelo, autor, título em negrito ou itálico, subtítulo não vai em negrito ou itálico, local, editora e ano, ok? Aqui da mesma forma, aqui foi colocado ISBN, o título original, enfim. Isso aqui é para um autor. Aí vamos fazer para 2 autores. Aqui tem outro modelo, O primeiro ponto e vírgula. Professora, mas por que o de cima tá o nome certinho e o de baixo tá só a abreviatura? Gente, isso aqui é opcional. Você pode usar a abreviatura ou você pode usar o nome normal. Em geral, usa-se a abreviatura, tá? Mas não está errado usar o nome por extenso, desde que todas as suas referências estejam assim. Posso fazer uma nome por extenso e outra abreviatura? Não. Todos têm que ser igual, ok? Tem que ter um padrão. Então, aqui tem o modelo com 2 autores, da mesma forma, título, subtítulo, local, editora, ano, enfim. Tudo mesmo padrão. Então, vocês vejam que não tem segredo. Aí vocês vão para trabalho acadêmico. Como que vocês fazem para citar trabalho acadêmico, tese, mestrado, enfim? Os elementos essenciais são autor, título, subtítulo se tiver, o ano de depósito, que está lá na capinha, o tipo de trabalho, se é uma tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso ou outro, o grau, se é especialização, doutorado, graduação, e o curso entre parênteses, a vinculação acadêmica, ou seja, qual que é a universidade, o local e a data da apresentação à defesa. Então, como que faz? Por exemplo, aqui, o nome do autor. É o nome do aluno? É o nome do aluno. Não vai nome de orientador, é o nome do aluno. São 2 alunos. É o nome dos 2 alunos, ok? Aí vocês vão colocar o título do trabalho, tá? Aí o ano do trabalho tá lá embaixo, tá na capa do trabalho, lá embaixo tem local e data, é aquilo lá, ano.
Aí vocês vão ver, é uma tese de doutorado? Então vocês vão escrever tese, aí entre parênteses, doutorado em cardiologia. É uma dissertação? Dissertação, mestrado em tal coisa. É um TCC de graduação? Então vocês vão escrever monografia, entre parênteses, graduação em administração. Aí tracinho, faculdade, universidade. Faculdade, aqui no caso de universidade que tem mais de uma faculdade, né? Mas vocês podem, aqui, por exemplo, vocês podem colocar só o nome da universidade. Aí, cidade, né? Que também está na capa, e o ano de apresentação do trabalho. É isso. Não tem segredo, gente. É uma receitinha que vocês têm que seguir. Peguem isso aqui e vão fazendo igual, ok? Ó, aí tem elementos essenciais, por exemplo, se a pessoa quiser colocar outras informações, ela pode colocar, tá? Aqui, os elementos essenciais, mais uma vez, aqui com subtítulo, né? Aqui é outro exemplo, né? Mas todos com elementos essenciais. Aí os elementos complementares, por exemplo, a quantidade de página, o nome do orientador, né? Então, isso são elementos complementares. Eu vou colocar. Então, eu vou colocar em todas as teses, dissertações e TCCs que eu for fazer, eu vou colocar igual, tá? Então, tem que seguir um padrão. Monografia no todo em meio eletrônico. Aí aqui inclui tudo. Livros, dissertações, teses, tudo. Vamos supor que você pegou em um CD, né? Então, você vai escrever todas as informações de cima, lá daquela normal, ó, os autores, né? O nome do livro, o local, a editora, o ano, e você vai acrescer a palavra de onde você tirou. Se é um CD, se é um DVD, se é um pendrive, se é um Blu-ray, se é online, você vai colocar de onde tirou. Olha aqui, por exemplo, aqui é um e-book, ó. Então, você vai colocar um e-book, tá? Então, é importante destacar isso. Para os documentos disponíveis online, quando é online, você precisa colocar aquelas informações, onde você retirou e a data. Aqui, ó, um exemplo, ó. Então, os autores, o título, local, editora, ano. É um e-book e onde estava disponível em tal lugar, acesso em tal lugar. Então, você tem que colocar, ok? Mais uma vez, elementos complementares. Se você colocar em um, você tem que colocar em todos da mesma forma, né? Então, aqui é para documentos online. Partes da monografia. Então, se você quer citar só uma parte de uma monografia, que você não usou ela inteira, você usou só um capítulo e você quer citar só uma parte. Então, você tem que colocar autor e título da parte, seguido da expressão in, 2 pontos. Tá? E da referência da monografia no todo. No final da referência, tem que informar a descrição física da parte. Tá? Vou mostrar para vocês. Então, aqui, ó, por exemplo, ó, título da parte onde que você tirou. No caso de uma monografia, de uma tese, de uma dissertação, geralmente é o mesmo autor do trabalho completo. Então, vocês vão colocar o nome do autor daquele capítulo, o título daquele capítulo, aí in, que significa em, aí 2 pontos. O título, a referência do capítulo do livro inteiro, ok? Em livros, a gente vê muito capítulos de livro com autores diferentes. Então, isso é importante. Eu peguei um livro, vou lá e olho e falo assim, eu quero citar o que está escrito aqui nessa página. E aí eu vou lá e cito o livro inteiro. Não, eu vou ver quem é o autor daquele capítulo. Porque tem muito livro que é organizado, que tem vários autores e tem um organizador que organiza esses artigos, esses capítulos em um livro. E aí cada capítulo tem um autor diferente, então é importante tomar cuidado aqui, ok? E é importante colocar a página de onde tirou, a página do trecho. Então, o capítulo que eu usei é da página 15, é da página 24. Tá? Então, isso aqui são elementos essenciais. No caso de uma monografia, de uma tese, uma dissertação, da mesma forma, você vai citar
nome do autor do material, o título do capítulo, e aí a referência completa da dissertação, da tese ou do TCC, ok? Da mesma forma. Então aqui, se for e-mail eletrônico, da mesma forma, você vai fazer normal, só que você vai indicar a parte que eu falei, você vai indicar primeiro, o capítulo, ok? Aí você vai fazer uma citação, você tem uma carta. Antigamente tinha muita carta, né? Principalmente o pessoal da história, tal, quer fazer a citação de uma carta. Os elementos essenciais para citar uma carta, um cartão, um bilhete, qualquer tipo de correspondência, um ofício, qualquer coisa, remetente, quem é o autor, o título ou denominação, o destinatário, se houver, precedido pela expressão destinatário, 2 pontos, local, data e descrição física, o tipo, né? Então, como que você vai colocar? Pila Luiz, que aqui é quem escreveu, é o remetente, correspondência, né? Aí, destinatário, quem ia receber, o local, a data e o tipo, cartão pessoal, tá? Da mesma forma. Aqui, mesma forma, tal, correspondência, bilhete. Isso aqui é muito mais difícil de usar, mas a gente precisa entender como que faz. Aí aqui é correspondência e-mail eletrônico, que é muito similar, né? Só coloca disponível em e acesso em. Isso aqui é mais comum a gente achar, por exemplo, achei na internet uma carta né, que é importante, vou colocar. Publicação periódica. Isso aqui é muito importante. Publicação periódica inclui o todo ou partes de coleção, fascículo, número de revista, jornal, entre outros. Então, aqui, por exemplo, eu vou citar a coleção de publicação periódica. Então, quando você vai referenciar toda a coleção de um título de periódico, né, você vai usar os elementos essenciais: título, subtítulo, local de publicação, editora, data de início e encerramento da publicação e ISSN. Todas essas informações, gente, tem lá na barrinha embaixo, ou no rodapé, ou tem numa ficha catalográfica. Vocês têm que procurar para encontrar essas informações, ok? Aqui um exemplo dos elementos essenciais. Aqui eu vou citar uma revista inteira, então Revista Brasileira de Geografia, em maiúsculo, porque substitui o título, ou substitui o autor. O local, né? Aqui a editora, que no caso aqui foi o IBGE, ano, data de início, começou em 1939. Tracinho, não tem nada. Por quê? Porque não terminou, não encerrou. Então, ela continua sendo publicada todo ano. E o ISSN, ok? Você pode colocar informações complementares, tipo trimestral, né? Índice acumulado. Vocês podem ver várias outras informações. Só que se você colocar em uma, você coloca em todas, da mesma forma como eu já falei, tá? É mais difícil a gente citar um livro inteiro, uma revista inteira, assim, né? Em geral, a gente cita os artigos ou as partes dela. Coleção de publicação periódica e meio eletrônico, da mesma forma, você vai citar, e aí você vai colocar a versão online, disponível em, acesso em, né? Da mesma forma. Quando você cita partes, né? Você vai colocar as páginas que você citou. Então, aqui tem vários aspectos pontuais, né, que vocês vão ter que, quando vocês forem usar, vocês vão ter que ver, né, vocês vão ter que olhar para ver e tal. Aí, artigo, seção ou publicação de matéria periódica. Então, aqui entra artigo, comunicação, editorial, entrevista, reportagem, resenha, qualquer coisa desse tipo. Como que você faz? Os elementos essenciais são autor, título do artigo ou da matéria, subtítulo se tiver, título do periódico, subtítulo se tiver, local de publicação, numeração do ano, volume, numeração da edição, tomo se houver, página inicial e final e data ou período de publicação. Aqui entram os artigos científicos, gente. Então vocês vão citar
Aqui, ó, por exemplo, de Luca Gabriela, autor, notas curtas é o nome do material, né? Notas curtas. A revista Getúlio. Ano. Aqui, local, ano, volume, seção, essas coisas vão aqui. A página e aqui o período, tá? Olha, vejam aqui um outro modelo, ó, com vários autores. Aí aqui o título e subtítulo do trabalho, do artigo, o nome da revista. Gente, vejam que o que fica em negrito é o nome da revista. É o que vai ficar destacado. Nos livros é o título do livro. Aqui não é o título do artigo, é o título do periódico. Local, volume, número, as páginas, ano. Ok? Esses são os elementos essenciais. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, autor, título, nome do periódico, volume, número, página e ano. Da mesma forma aqui embaixo. Autor, título, nome do periódico, volume, número, página e ano. Sempre igual, ok? Sempre o mesmo padrão. Muito bem. Então, essa é a ideia dos artigos. Aí, artigo seção e-mail eletrônico, vocês vão colocar da mesma forma, só que vocês vão colocar disponível em, acesso em, da mesma forma. Artigo ou matéria de jornal, usa muito, né? Vocês vão colocar autor, título da matéria do jornal, né, ou do site, aí o jornal, Estado de São Paulo, local, ano, número e ano dia de publicação. Aqui, ó, caderno, economia e negócios, página B1, tá? Então, são elementos essenciais que você tem que colocar. A parte do jornal, a seção, tal, a parte do jornal e a página. Quando é meio eletrônico, da mesma forma, disponível em, acesso em, então citem direito, pelo amor de Deus. Quando vocês vão citar um evento, né, que são as atas, anais, essas coisas. Então, se você vai citar um artigo de um evento, eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem para citar um artigo de um evento. Vamos ver. Vocês vão escrever o seguinte, vocês vão colocar autor, vocês vão colocar o título do artigo, aí vocês vão escrever o título do evento. Tem que colocar o título do evento. Aí, aqui são as informações do evento, ó, 1998, o ano e o local de realização. Aí vocês vão colocar ponto, aí vocês vão colocar anais. Coloca esse colchetes. Aí coloca local, quem ofereceu o evento, ano e de onde vocês tiraram. Se foi um CD-ROM, se foi online, se foi disponível em, vocês vão colocar, ok? Essas questões. Aí, patentes, que são mais pontuais, eu não vou entrar no detalhe. Documentos jurídicos, legislação, vocês vão colocar sempre lei, isso serve para lei, medida provisória, decreto, qualquer documento jurídico. Vocês vão colocar jurisdição, ou seja, se é um documento federal, se é do Brasil, por exemplo, a Constituição, vocês vão escrever Brasil, ok? Aí vocês vão colocar o cabeçalho da entidade, letras maiúsculas, né, como se fosse o título, epígrafe e emenda transcrita conforme publicada e dados da publicação. Então, vocês vão escrever, ó, Brasil, Constituição de 1988, ponto. Aí vocês vão escrever Constituição da República Federativa do Brasil, organizado por Cláudio Aran, Rio de Janeiro, Roma Victor, a editora, 2002, 320 páginas. Isso aqui é um volume. Se você pega no Diário Oficial da União, você vai colocar Diário Oficial da União, seção 1, Brasília, Distrito Federal, tal, página tal. Se você pega online, você vai colocar
Brasil, Constituição 1998, Constituição da República Federativa do Brasil, Brasília, Distrito Federal, Presidência da República, ano 2016, disponível em, aí o link, acesso em, tá? Então, gente, vocês vejam que, assim, são muito similares, né? Mas vocês precisam olhar quais são os elementos essenciais em cada um. Deixa eu ver se tem mais algum aqui que é importante. Que, assim, todos são importantes, é claro, mas, assim, que vocês vão usar mais, né? Então, eu acho que os que usa mais é isso, artigo, livro, teses, dissertações, né? Eu vou disponibilizar esse material aqui para vocês lá no ambiente, lá no Jacad, então vocês podem olhar lá e estudar, e, né, usar como base até para estudar para a nossa prova, ok? De forma geral, o que eu queria falar para vocês é isso. Gente, eu queria mostrar mais uma coisinha para vocês. Olha só. A norma da BNT diz o seguinte: quando é um autor, você usa assim. Quando é dois autores, você usa assim. Você usa o sobrenome do primeiro, vírgula, aí a inicial da letra, ponto, ponto e vírgula, aí você coloca o sobrenome do segundo. Quando é dois autores, assim. Até três autores é dessa forma. Deixa eu ver se tem algum de três autores. Aqui, ó. 1, 2, 3 autores. Quando é mais de três autores, você vai usar et al. Ok? Então, mais de três autores, você usa o et al. Você coloca só o sobrenome do primeiro e usa et al. Ok? Então, esse é o formato. Os sobrenomes sempre em maiúsculo, tá? Aqui sempre em maiúsculo. E o restante normal, aí lembrando, se é artigo de revista, você vai destacar o periódico. Se é livro, você vai destacar o título do livro. Ó, aqui é um livro, você destaca o título do livro, ok? Eu acho que de forma geral o que eu queria passar para vocês é isso. Olha, aqui tem um modelo de evento, ó, é um artigo, ó, que foi publicado, aqui tá o nome do artigo, foi publicado em um evento, ó, aí tá a NICE, ó, de Viena, Áustria, né, no International Business. Então, tá aqui um modelo de artigo. Então, vocês vejam que as regrinhas, elas são fáceis, mas vocês precisam ter bastante atenção para fazer. Então, é isso. Desejo a todos uma boa semana. Vou disponibilizar esse material aqui lá para vocês. Dê uma olhada, né? Porque algumas coisas daqui podem cair na nossa prova. Desejo a todos uma boa semana, bons estudos. Um abraço.